Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês sobre se Jesus viesse hoje. Vocês sabem que essa igreja, muitos acham até ruim, tem o nome adventista. E isso faz muita comparação com os adventistas do sétimo dia. Mas, inclusive o pastor Adelmilson está fazendo uma série de vídeos aí que está sendo lançado toda semana sobre a nossa origem, e dá para ver que a gente tem muita diferença dos adventistas do sétimo dia. Mas uma das coisas é que nós esperamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é adventista espera o advento, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria ler também, em 1 João 2, 28, lá está escrito assim: Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. A palavra de Deus nos alerta para nós mantermos o foco, nos lembrarmos que aquilo que nós cremos um dia vai acontecer. Nosso Jesus vai voltar. Aquele que morreu, aquele Deus que abriu mão da glória dele, que se fez carne, morreu por causa do nosso pecado, porque ele não tinha pecado. Ele morreu pelo nosso pecado, pagou o preço do nosso pecado, ressuscitou, ele foi para os céus. E um dia ele vai voltar. Muitas pessoas entendem isso, aceitam isso, mas acabam vivendo como se esquecessem disso. Esquece que o que nós estamos passando aqui é algo passageiro. Essa vida aqui nesse mundo é passageira. E acabam não deixando isso fazer uma mudança na vida delas. Como você se comportaria se você soubesse que Jesus viria hoje? O que você faria? Será que você faria algo diferente do que você já faz normalmente? Nós temos vários sinais de que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Lá em Ezequiel 37 fala um pouco sobre Israel ser uma nação. Israel já é uma nação. Nós vemos também sobre guerras na palavra de Deus. Nós estamos vivendo atualmente uma guerra. Está longe de nós, mas estamos vivendo uma guerra. Que, dependendo do que acontecer, pode ser uma guerra até mundial. E aí nós estaremos dentro dessa guerra. Nós já estamos vendo as coisas caminharem para o anticristo, o governo único. Nós temos sinais da natureza, tufões, maremotos, terremotos, vulcões aí de vez em quando explodindo. Nós temos sinais. Nós sabemos, nós já estamos sendo alertados, mas e aí? O que vai acontecer quando Jesus chegar? Vamos só tentar nos relembrar, com base lá no texto de 1 Tessalonicenses 4, do que vai acontecer quando Jesus voltar. E nós cantamos um pouquinho aqui, essa música que a gente cantou agora, nos lembra um pouquinho dessas coisas aqui que a gente vai ler. O som da trombeta, a voz do arcanjo, isso vai acontecer. Vai ter... ninguém vai ficar desavisado. Jesus não vai chegar só em um cantinho e o outro lado do mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Vai ser anunciado. Jesus Cristo está chegando. E nós lemos aqui que os mortos em Cristo vão ressuscitar. Essa é uma esperança que nos consola quando nós vemos um irmão, um ente querido, alguém que nós amamos morrendo.
Porque nós temos a certeza, se ele morreu em Cristo, ele vai ressuscitar e vai para a glória conosco. Então, essa é uma esperança que nós devemos ter. E também nós temos que ter a certeza que o túmulo não é um lugar de desespero. Quando nós temos essa certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, os mortos vão ressuscitar, o túmulo não é um lugar de desespero. Eu, particularmente, eu vejo algo como um descanso. Esse mundo aqui, para aquela pessoa, já passou. E como nós vemos aqui que é um abrir e fechar de olhos, ela nem vai ver esse tempo passar, ela vai acordar já vendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Como isso é bom! Tem gente que fala até que a minha família, quando se reúne lá em algum velório, vê o pessoal muito feliz, muito contente. Tenho a experiência da minha prima Leni, que vem sempre aqui, que ela perdeu grande parte da família de uma vez só. E ela sempre calma, tranquila. É a certeza de que aqueles que morreram em Cristo e um dia vão ressuscitar. Na vinda, na volta de Jesus, eles vão ressuscitar. E quando eles ressuscitarem e nós formos transformados, nós também vemos isso que os que vão ressuscitar já vão ressuscitar com um corpo semelhante ao de Cristo. E nós seremos transformados. Vamos ler em 1 João 3, 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou isso é, quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, nós seremos transformados. E assim nós vamos poder ver Jesus com toda a glória dEle, com todo o esplendor dEle. E o que é melhor, nesse corpo transformado, não vai mais ter doença, dor ou sofrimento. Como é bom ter essa certeza. Não vai ter mais morte. Se é doloroso nos separarmos de alguém que nós amamos, isso não vai acontecer mais. Não vai ter mais limitações. Nós não vamos precisar mais tentar fazer coisas, porque nós vamos estar plenos. Nós falamos sobre os que morreram. Mas a gente tem que ter a certeza de que não haverá mais morte. A morte já vai acabar. Nós temos exemplos, nós vemos desde o início da história, através da Bíblia, até os dias de hoje, que até os filhos mais próximos de Deus morreram, mas isso não vai acontecer mais. Adão morreu, Abel morreu, Matusalém, o que viveu mais nessa terra, morreu. Moisés, um servo de Deus que foi usado poderosamente, livrou o povo do Egito, ele foi usado de uma maneira tão poderosa, morreu. Jacó morreu, José morreu. Sansão, que foi um homem super forte, na visão humana, ele podia fazer muita coisa. Ele era poderoso. Ele não foi forte o suficiente para escapar da morte. Nós temos o exemplo de outro servo de Deus, Salomão, que foi o mais sábio, mas ele não foi sábio o suficiente para escapar da morte. Em Hebreus, no capítulo 9, Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, nós, nesse versículo, vemos que o homem está destinado à morte. Não tem jeito.
Nós temos alguns exemplos que conseguiram escapar da morte, mas só pela misericórdia e pela graça de Deus. Enoque, Elias, eles foram levados por Deus. Mas também nós podemos ter a esperança de não passar pela morte, que é esperando que nosso Senhor Jesus venha enquanto nós estivermos vivos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51, está escrito assim: Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Se você tem muito medo da morte, você pode ter essa esperança. Para nós podermos chegar nessa graça daí, aí tem que cumprir toda a palavra de Deus, que todos os povos vão ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos que trabalhar para que isso aconteça. Mas nós podemos ter essa esperança de que nem todos vão morrer, mas seremos transformados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, de qualquer maneira, morrendo ou estando vivo, que nós temos que ter a certeza que nosso Senhor Jesus vai voltar. E nós temos que viver como se Cristo estivesse voltando. E, como nós já falamos, nós temos vários sinais que o tempo está chegando. Se Jesus viesse hoje, você acha que alguns ficariam envergonhados? Teriam vergonha daquilo que estão fazendo? Como nós lemos lá em 1 João 2, 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Nós temos que ficar alertas. Nós temos que sempre nos lembrar de que o que nós estamos passando aqui, nós devemos sempre ser exemplo. Nós devemos sempre viver como se Cristo estivesse à porta. A instrução aqui, permanecei nele para que tenhais confiança. Essa confiança de que Jesus vai voltar, de que Jesus vai nos levar, que nós passaremos a eternidade com Ele, é só quem está em Cristo. Quem está no mundo, quem tem uma outra visão, não tem essa esperança. Muitos acham que o que nós passamos aqui é o fim de todas as coisas. Você nasceu, não sabe por quê, vai morrer, e vai sumir, e vai acabar as coisas. Que esperança tem alguém com essa visão? Para que eu estou vivendo aqui? Se não tem um objetivo. Permanecei nele para que tenhais confiança. Quando você pensa na volta de Jesus, você tem essa confiança? Ele vai voltar e eu vou com ele. Deve ser o nosso pensamento o tempo todo. Nós temos que ter a consciência de que a chegada dele vai ser como ninguém espera. Ele vai chegar e vai aparecer. Pode ser quando você está tendo acesso de raiva. Pode ser quando você estiver vendo algo duvidoso. Quando você estiver fazendo algo que não condiz com um comportamento cristão. Por isso que nós dizemos que nós devemos viver como se Cristo voltasse agora. Essa é uma verdade para todo cristão verdadeiro. Ele tem que estar pronto a todo momento para a volta do Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, o retorno de Jesus é algo maravilhoso. É o evento final de tudo. É o fechamento de todas as coisas que nós esperamos. Como dizem aí, o grande finale. Nós devemos
desejar. E que essa verdade não faça diferença só quando acontecer. Que essa verdade, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, faça a diferença nas nossas vidas a cada dia. E não só esperando Ele chegar, mas que nós possamos viver como se Jesus Cristo voltasse hoje. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar. Vamos falar, Maranata, vem, Senhor Jesus.